Se você tem um sonho de conseguir a sua casa própria, né, de se organizar financeiramente para conseguir conquistar esse sonho, então este vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre um pouco, né, como nós nos planejamos financeiramente, eu e meu esposo, para a gente conseguir aí a gente conseguir aí construir a nossa casa, certo? O que eu vou falar para vocês hoje é sobre organização financeira, como que a gente fez para conseguir comprar o terreno, né? Então, porque foi a primeira etapa inicial, né, para depois vir a etapa de como foi o planejamento para conseguir construir a casa. Então, o que eu gostaria de começar dizendo para vocês é que se tu ainda não conseguiu, né, se isso é um teu sonho de vida, se você tem esse desejo no seu coração, o tempo, ele é o nosso melhor amigo. Mais dia menos dia vai acabar acontecendo se você se organizar para isso. Então, é um objetivo. Teu objetivo está aqui e tu vai ter que trabalhar para conseguir ele. Se você não nasceu herdeira, como eu, nasceu guerreira. Então, se você precisa, né, aí ter todo um trabalho para conseguir a realização dos seus sonhos, você está no canal certo. Se você ainda não é inscrito, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí ative as notificações, deixe seu comentário de qual tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse aqui para conversar com vocês. E me ajudar a atingir os 1000 inscritos aqui, que eu estou muito perto de conseguir. Então vamos lá, né, sem muitos rodeios. O que eu gostaria de falar para vocês é um relato, né, do que eu e o meu esposo fizemos e ele possa servir de inspiração, né, talvez para você, né, porque às vezes a gente escuta assim uma conversa de um casal, né, mas como que eles fizeram para ter isso? Como eles fizeram para ter aquilo, né? Como eles conseguiram isso? E por que a gente não consegue? Então, às vezes a gente escuta o relato de uma pessoa, a experiência de vida dela e aquilo é oportuno pra gente, né? Aquilo acaba nos ajudando. Mesmo que a gente não faça igual, mas pode nos dar inspiração para que a gente possa conseguir aí deslanchar nas estratégias em busca da realização dos nossos objetivos. Então, a primeira coisa, né, que eu e meu esposo fizemos foi decidir se a gente queria comprar uma casa ou se a gente queria construir uma casa. Porque comprar uma casa, a entrada da compra de uma casa, o valor é totalmente diferente da entrada de um terreno, né? Então, são valores, assim, bem distantes, não que também, dependendo da localização do terreno, do tamanho do terreno, da cidade que você mora, de como esteja o mercado imobiliário, né? A entrada do terreno também possa ser assim, não possa ser uma entrada tão favorável. Isso no sentido de pessoas que vão comprar um terreno parcelado, que no caso foi a minha experiência, certo? Mas se você consegue encontrar um terreno, né, com uma entrada boa, num local que você quer morar e que fique um financiamento bacana, né, então existe aí uma organização para isso também. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi tomar a decisão de que se a gente queria comprar ou construir. Então, quando a gente decidiu, né, que nós iríamos construir uma casa, nós primeiro nos organizamos financeiramente para a compra do terreno, porque nós não tínhamos reserva financeira de nada. E assim, a experiência da construção da nossa casa, sabe, elas nos deu uma perspectiva de organização financeira diferente, que a gente não tinha. A gente era um casal muito novinho, sabe, inexperiente e tudo. Eu era estudante universitária, sempre trabalhei desde os meus 14 anos de idade. Ele estava assim no primeiro emprego dele, mas esse objetivo específico, né, de conseguir construir uma casa, fez com que a gente tivesse outras prioridades, né, outras organizações aí na nossa vida. Então foi bom porque nós conseguimos ter aí uma organização financeira, uma estrutura financeira mais equilibrada dentro da nossa realidade. Então a primeira coisa que a gente fez é cortar os luxos, né, assim, que dá para viver sem eles. Por exemplo, a gente parava de sair, né? A gente parava de sair com os amigos, a gente parava de sair para barzinho, a gente parava de sair nós dois. A gente parava de pedir lanche, a gente não saía nem para comer fora, nem a gente pedia delivery. Se a gente precisasse
almoçar no trabalho, a gente levava a nossa comida de casa, a gente não comprava quentinho, então a gente parou de ter despesas extras de alimentação daquilo que não fosse da nossa feira. Porque, querendo ou não, ligeirinho, numa pizza você gasta 100, 150 reais, né? Assim, num lanche, né? E 100, 150 reais, para quem deseja juntar dinheiro, gente, é muito. Faz uma diferença, assim, muito grande. Então, a gente passou a ter esse controle aí, que foi de abdicar, né? Desses pequenos prazeres, por um período que era um período até que a gente conseguisse aí alcançar o nosso objetivo, que era juntar o dinheiro do terreno, em tese. Nisso nós começamos dessa forma. A segunda coisa, né, que a gente fez, no caso que eu fiz, foi também ter controle com as minhas despesas da faculdade, que pareciam ser coisas simples, mas que faziam toda a diferença. Por exemplo, eu também não consumia mais lanche na faculdade, né? Porque era uma despesa para mim, eu economizava aquele dinheiro. E a outra coisa também, tipo, eu me lembro que na época, às vezes o professor passava apostila ao invés de livro, tinha que fazer xerox. Então, meus amigos faziam xerox e eu levava aquela apostila para o trabalho. E eu pedi autorização para fazer a xerox daquela apostila e fazer a xerox da apostila no trabalho. Porque qualquer xerox era 20, 30, 40, 50 reais, né? Assim, de uma apostila completa. Então, eu também já tinha economia daquele dinheiro. Como a gente parou de sair, então consequentemente, a gente também teve aí uma economia de gasolina. Nós tínhamos uma moto e nós também passamos a ter uma economia de gasolina. Depois a gente viu quais seriam as outras coisas que a gente teria que cortar. Então, a gente foi vendo referente à compra de roupa, a gente mudou marca de perfume para comprar perfumes mais acessíveis. Na época, a nossa realidade era uma totalmente diferente do que é hoje. Eu recebia um salário mínimo e naquela época o salário mínimo não chegava a ser nem 700 reais. Eu acho que eram 660. 680, uma coisa assim. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui para dizer para vocês quanto era o salário mínimo vigente do ano. E meu marido recebia um pouco mais que um salário mínimo. Tipo, se o salário mínimo fosse 680, ele recebia 720. Ele recebia um pouquinho mais que um salário mínimo. Então, assim, nós tínhamos, nós éramos um casal assalariado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ter esse controle dessas despesas. A segunda coisa que a gente fez foi uma tomada de decisão que realmente, assim, é para a vida. É algo muito intrínseco, muito pessoal de cada casal, que serviu pra gente, mas possa ser que não se adeque na realidade, né, de outros casais, de outras pessoas, mas o que eu tô fazendo aqui é contando, né, o meu relato de experiência, o que a gente fez para conseguir, né, se organizar financeiramente. Meu esposo, ele tinha, assim, um princípio, algo dele, que ele dizia que ele não ia sair da casa dos pais dele para morar em casa alugada. Ele dizia que ele só ia sair da casa dos pais dele para ir para casa dele, uma casa. Então, nós não tínhamos uma despesa de aluguel, certo? Porque a gente não morava de aluguel. Duas opções, que era ou ele ir morar na casa dos meus pais, ou eu ir morar na casa dos pais dele. Então, acabou eu indo morar na casa dos pais deles por uma escolha minha e uma conversa nossa. A gente acabou decidindo que seria melhor dessa forma se eu fosse morar na casa dos pais dele. Então, aquele valor de aluguel nós não tínhamos, mas nós tínhamos outros tipos de despesa, que eram com água, luz, internet, alimentação, faculdade e um financiamento de uma moto, que era a moto que a gente tinha na época. Então, essas eram nossas despesas, mais contas de cartão de crédito. E quando surgiu a oportunidade de comprar o terreno que a gente escolheu, a localidade que a gente escolheu, que nós não tínhamos nem o dinheiro da entrada e que a gente também não tinha como arcar com o dinheiro da prestação. E a gente queria comprar aquele terreno a todo custo, a gente não queria perder aquela oportunidade, até porque era no loteamento que estava vendendo muito rápido. Inclusive é o loteamento que eu moro hoje. E a gente começou a ver que tipos de estratégia, né, a gente iria conseguir para poder comprar o terreno. Porque
a entrada, né, que eles pediram era muito distoante do pouquinho de dinheiro que a gente tinha conseguido aí juntar com essas estratégias que eu passei para vocês. E aí eu conversando, né, assim, com as minhas amigas, contando que a gente estava pensando nisso, em comprar esse terreno, que a entrada era tanto, e aí uma colega minha disse, mas você tem que quitar as suas dívidas. Você tem que quitar suas dívidas, Lidiana. Não tem como você juntar se você ainda estiver tendo dívida. A primeira coisa que você tem que fazer para se organizar financeiramente é quitar suas dívidas. Primeiro você quita suas dívidas, depois você começa a juntar dinheiro. É assim que as coisas funcionam. Ela disse, mas como que eu vou fazer isso? Ela disse, sei lá, faz um empréstimo. Quando ela disse isso, gente, faz um empréstimo, veio assim, uma luz na minha cabeça, sabe? Eu fiquei, mas por que não? E aí quando eu cheguei em casa, né, eu cheguei e contei pro meu marido, disse, minha colega disse que a gente fez um empréstimo para quitar as nossas dívidas. Ele, mas como, Lidiana, que eu vou fazer um empréstimo para quitar umas dívidas, se eu já tenho um desse tanto de dívida, eu vou incluir mais uma prestação. Eu disse, não, é para quitar as dívidas, a gente vai pagar tudo que a gente tem e a gente vai ficar apenas com a prestação do empréstimo e a prestação do terreno. E aí ele ficou muito pensativo, ele disse, será que dá certo? Foi o que a gente fez, a gente pegou um caderno e a gente começou a anotar tudo que a gente tinha. Começamos pelos cartões de crédito, a gente pegou o cartão de crédito do Bradesco, começou a colocar. Se fosse para eu quitar, né, se eu ligasse para a operadora lá do Bradesco e dissesse, manda aí a fatura que a gente vai quitar, quanto que daria? Então a gente começou a fazer a conta de quanto seria para quitar o cartão do Bradesco, quanto seria para quitar o Master, quanto seria para quitar o Itaú, todos os cartões de crédito que a gente tinha, a gente começou a colocar num papel detalhadamente quanto seria para quitar os cartões. Ficou X montante. E aí a gente pagava o financiamento de uma moto, que estava perto de acabar, mas ainda tinha um tempo. A prestação não era uma prestação que impactava, era uma prestação muito baratinha, mas a gente também viu quanto que seria para quitar a moto. Deu um montante, a gente colocou lá. E a outra coisa que a gente tinha era a minha faculdade. Eu acho que faltava tipo um ano para eu... eu tava nesse ano, né, num semestre, e próximo ano eu tinha mais 2 semestres para terminar, uma coisa assim. Então a gente viu quanto que seria para pagar minha faculdade esses meses que eu ainda tava e mais um semestre. Colocamos lá. E a gente colocou também quanto que era a entrada do terreno, que na época eles pediram 5 mil reais de entrada. A gente colocou, então a gente somou tudo contando o valor da entrada do terreno e deu um valor. Então a gente pegou e disse, pronto, agora a gente vai fazer a experiência no banco. Se a gente vai conseguir um empréstimo no meu nome ou no seu nome. E aí a gente foi no banco, a gente já sabia de quanto que a gente iria precisar, que a gente precisava saber se o banco ia liberar pra gente aquele dinheiro para que a gente quitasse as nossas dívidas e quanto que ficaria a parcela e em quanto tempo, pra gente saber se a gente iria conseguir pagar a parcela do empréstimo, pagar a prestação do terreno e pagar as despesas fixas, que é água, luz, energia, gás e alimentação. Aí a gente foi lá, conversou com o gerente e tudo, ele fez uma simulação pra gente e a gente voltou pra casa com aquele valor lá em específico. Quando a gente chegou em casa, a gente viu que daria certo, mas que a gente ficaria no limite da gente não ter condições de colocar nem gasolina. E ainda quando virasse o ano, tipo em agosto do outro ano, pronto, agora a gente tá, digamos que a gente tivesse tipo em agosto desse ano, aí eu consegui pagar a mensalidade de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até julho do próximo ano. Eu ia ter que ter dinheiro para pagar, né? Aí a gente ficou, não, mas todo ano o salário aumenta. Só que tinha essa preocupação, né? Porque eu não poderia trancar minha faculdade, que eu tava já terminando. E a outra questão era que a gente não ficou tudo no limite, que nem dinheiro para colocar gasolina na moto sobrava. Então a gente foi ter uma conversa, né, com os pais dele, porque na época todas as despesas, essas despesas de alimentação, de água, de luz, de energia, eram minhas e do meu esposo. Por algumas questões familiares e tudo, éramos nós que custeava. Então a gente foi conversar com eles para que essas despesas passassem a ser 50%, 50%, ou que não fosse 50%, que quantos que eles poderiam nos ajudar, porque a gente iria fazer esse investimento da compra desse terreno e que a gente não ia ter mais condição de ficar, né, com toda essa despesa da casa pra gente.
Então, assim, eles foram super compreensivos, se organizaram e a gente acabou ali nesse momento dividido. A outra coisa também foi que a gente pediu ajuda a uma tia dele, eu acho que por 2 ou 3 meses, para que ela nos ajudasse com o combustível da moto, gente. Olha a realidade que a gente tava, viu? Eu me lembro que na época, tipo, pra encher o tanque da moto era tipo R$ 30. Mas quando a gente fizesse esse empréstimo, né, que a gente colocasse tudo e colocasse a prestação do terreno era R$ 980. Hoje, você pagar uma prestação de R$ 980 é muito pesado. Eu não sei, até hoje a gente fica, como foi que a gente comprou um terreno com uma prestação dessa? Que hoje a gente passa aqui na minha cidade, tem terrenos com prestação de 110, de 220. Eu fico, cara, eu vou comprar outro terreno. Mas era um terreno que a gente queria tanto, e o terreno que a gente comprou, a corretora só dividia em 4 anos. Então, é assim, foi um valor alto, que quando dividido em 4 anos, a prestação ficava dessa forma. E eu também me lembro que parece que 5 mil era o valor mínimo que ele pedia. Tipo, se a gente tivesse dado uma entrada maior, a prestação também caía. Mas a gente não tinha como, a gente só tinha como dar 5 mil, por isso que a prestação ficou também tão elevada. E aí eu me lembro que a tia dele ficou ajudando a gente aí, tipo, uns 3 meses, depositando pra gente R$ 30, que era pra colocar a gasolina, que era pra gente ir e voltar do trabalho pra faculdade, porque a gente não saía de jeito nenhum. E aí nós conseguimos, né, fizemos um empréstimo, quitamos todas as nossas dívidas, demos a entrada no terreno, pagamos a faculdade, quitamos a moto, organizamos as despesas de casa e ficamos aí um tempo pensando como que seria, né, os próximos passos. Então, depois disso, outras oportunidades foram aparecendo para que a gente pudesse aprimorar a nossa organização financeira. Primeira coisa também, depois que a gente viveu essa experiência, né, e essas estratégias que eu passei para vocês, foi porque a minha empresa e a empresa dele nos propiciou que a gente fizesse hora extra. Gente, isso foi tão proveitoso porque todo o dinheirinho extra, né, que a gente fazia, que eu trabalhava como hora extra e ele também, a gente guardava no banco. Sabia que poderia acontecer alguma situação que a gente ia ter que ter, né, um dinheiro de saúde e outras necessidades também. A gente também não ia ficar para sempre, né, sem sair, sem comprar roupa, economizando essas coisas. Então a gente topou, né, de fazer hora extra por muito tempo. A gente fazia assim, veio muito a calhar naquele momento pra gente. E depois disso a gente começou a ver o que a gente poderia fazer, né, para que a gente tivesse uma renda complementar. Então, por um período eu também vendi chocolate na faculdade, que era trufa, né? Fazia doce, vendia doces na faculdade, que era para ter ali uma renda complementar, para que nos ajudasse aí nessa questão de juntar dinheiro, guardar dinheiro. E depois, né, de um tempo, eu e ele, nós fizemos aí um curso de CorelDRAW. A gente começou aí a entender e pesquisar e estudar sobre questões dos mimos para festas infantis, que eram aquelas lembrancinhas e tudo. Então a gente estudou primeiro, aprendeu como fazer. Depois a gente começou a comprar maquinário, comprar papelaria, a gente começou a investir. Nós começamos a trabalhar com lembrancinhas de aniversário, que era fazendo aqueles mimos, né, que a gente vê, acho que é bem famoso para as festas. Então, para complementar a nossa renda. E isso, gente, veio assim, a calhar, sabe? Assim, foi uma bênção. Assim, nossa, foi muito propício para nossa realidade. Porque foi através da fabricação desses mimos, dessa renda complementar, que a gente mudou o cenário, nosso cenário financeiro. Então, todo o dinheiro que entrava das encomendas que a gente pegava, a gente guardava na conta que era o dinheiro da casa. Guardava na conta que era o dinheiro da construção da casa. Então, com isso, eu não tive dificuldade de concluir a minha faculdade. Eu consegui concluir a faculdade. E a nossa vida era bem ajustada. A gente vivia pro trabalho. A gente tinha esse objetivo e a gente trabalhou muito arduamente para isso. Nossa rotina, a minha rotina era assim, eu trabalhava na empresa de 7 da manhã às 7 da noite. Quando eu saía da empresa, eu ia para a faculdade. A aula terminava 9h40, 10 horas da noite. Meu marido ia me buscar. Quando eu chegava em casa, eu tomava um banho, jantava, sentava na mesa para trabalhar. E a gente trabalhava ali de 10h30 a 11 horas da noite.
até 3h30 da manhã. E no outro dia eu dormia um espaço de tempo muito pouquinho, acordava porque eu tinha que estar no trabalho às 7 horas da manhã. Então, por muito tempo a gente viveu nesse ciclo trabalhando, tanto eu no meu emprego quanto meu marido no emprego dele, e trabalhando com essa renda extra que foi que nos ajudou aí a desafogar, vamos dizer assim. Então, a gente já tinha conseguido, né, comprar o terreno, a gente tinha conseguido ter esse empréstimo, e as nossas economias, as nossas privações, né, nos facilitou que a gente conseguisse aí o objetivo mais rápido. Quando a gente conseguiu estruturar, né, a empresa, a gente não ficou apenas conhecido na nossa região, estava bem no auge do Facebook, Instagram, e aí eu criei lá a página da empresa e eu pagava aquele patrocínio, né? Então a gente conseguiu ser conhecido em outros estados, Pernambuco, São Paulo. A gente chegou a mandar coisa até internacionalmente, até pro Equador a gente enviava coisas, e tão bem feito que era o nosso trabalho. E assim, quando a gente conseguiu, né, essa estrutura financeira, quando a gente comprou o terreno, mesmo com toda aquela dificuldade, a gente tinha o seguinte planejamento: pronto, agora a gente concluiu essa etapa. Então, nós temos 4 anos para conseguir pagar o terreno, mas dentro desses 4 anos a gente também tem que juntar um dinheiro, porque quando terminar os 4 anos a gente vai precisar pelo menos iniciar a construção da casa. Na nossa mentalidade era assim: eu tenho 4 anos para conseguir pagar e eu tenho 4 anos para de alguma forma resolver de juntar um dinheiro para quando acabar, pelo menos conseguir morar o terreno. Eu acho que nem cercar a gente chegou a cercar o nosso terreno. E aí, quando a gente conseguiu, né, essa renda complementar, que era dos mimos infantis, as lembrancinhas, com 2 anos a gente começou, 2 anos de terreno pagos, a gente começou a construir a casa, assim. Gente, foi muito trabalho, muito assim, muito trabalho, muita organização, muito esforço. Eu me lembro que a minha sogra e meu sogro, eles brigavam com a gente, sabe? De tanto que a gente trabalhava, de tanto que a gente se esforçava. Então, assim, foi dessa forma que a gente conseguiu, assim, com restrições, com foco no objetivo, né? E com muita paciência, né? Então, assim, a gente fez um plano e as coisas acabaram acontecendo de outra forma, um pouco mais adiantada, vamos dizer assim. Então, foi isso que a gente utilizou aí para conseguir se organizar financeiramente, né? Espero que possa ter te ajudado, né, com a minha experiência de vida, né, o meu relato de vida, de como que a gente fez para se organizar. E se você quer saber, né, como que a gente iniciou aí a etapa da construção, quais foram os caminhos e tudo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder tudo para você. Comenta também aí, né, o tipo de conteúdo que você queira que eu traga aqui pro canal. Não se esqueça de se inscrever, ative as notificações, me ajuda aí nos mil inscritos, né, que eu tô muito perto de chegar. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau!